A cabeça da vespa continua mastigando mesmo depois de ter sido separada do corpo. O peixe aperta suas mandíbulas tão firmemente que elas não podem ser abertas, embora tenha perdido a maior parte do corpo. Uma galinha sem cabeça continua com a vida, como se nada estivesse errado. Assista a este vídeo que mostra animais com habilidades surpreendentes e certifique-se de assisti-lo até o final. Olá, eu sou o Oliver e você está no canal Barril de Perguntas. Uma galinha sem cabeça fez manchetes ao redor do mundo porque, bem, você provavelmente pensa que é o famoso Mike, o galo sem cabeça, que milagrosamente viveu por 18 meses, apesar de estar destinado à panela de sopa. Não. Esta é uma história completamente diferente e mais recente. Esta galinha sem cabeça foi descoberta no distrito de Muang Ratchaburi, na Tailândia, e as circunstâncias em torno de sua decapitação estão envoltas em mistério. Os moradores locais especulam que ela pode ter caído vítima de outro animal, embora seja intrigante porque o predador não concluiu o trabalho. De qualquer forma, a ave encontrou boas mãos quando um veterinário interveio para cuidar dela, alimentando a galinha diretamente pelo pescoço e até administrando antibióticos mais tarde. Monges locais adotaram a galinha sem cabeça e até cobriram as contas do veterinário. De vez em quando, galinhas conseguem permanecer vivas, mesmo depois de perderem a cabeça devido à sua anatomia. É uma ocorrência rara, mas acontece com mais frequência em galinhas em comparação com outros animais, devido à maneira como seus cérebros estão situados dentro de seus crânios. A parte responsável pelas funções automáticas, como a respiração, está posicionada de tal forma que às vezes pode permanecer funcional, mesmo sem uma cabeça. Isso é o que aconteceu com nossa galinha. Se a ferida for tratada com antibióticos, essa galinha pode continuar vivendo uma vida bastante boa, com apenas um porém: alguém terá que alimentá-la manualmente usando um conta-gotas para sempre. Assim como muitas outras pessoas, você provavelmente já ouviu a ideia de que as formigas podem continuar suas atividades normais sem a cabeça. Bem, aviso de spoiler, isso é um mito comum. Na realidade, as formigas não podem sobreviver sem suas cabeças, assim como a maioria dos outros animais. Acontece que a cabeça é onde residem todos os órgãos cruciais, como o cérebro, as partes da boca e os receptores sensoriais necessários para funções essenciais das formigas. De fato, quando uma formiga perde a cabeça, algumas partes de seu corpo ainda podem fazer movimentos reflexos. No entanto, isso não significa que o inseto esteja se sentindo bem sem a cabeça. É o resultado do sistema nervoso descentralizado das formigas. Os gânglios nervosos, localizados por todo o corpo da formiga, podem continuar funcionando, desencadeando reflexos sem a participação do cérebro. No entanto, sem o cérebro e os órgãos essenciais, a formiga não consegue realizar tarefas simples, como comer, beber ou coordenar seus movimentos. Eventualmente, ela chegará ao fim de sua vida, e mesmo que alguns monges tentassem cuidar dela, o resultado provavelmente não seria diferente. As baratas, por outro lado, são os sobreviventes supremos. Você provavelmente já ouviu os rumores de que elas podem resistir a praticamente qualquer coisa, inclusive uma guerra nuclear. Bem, há alguma verdade nessa afirmação. Na verdade, baratas foram avistadas após as explosões nucleares em Hiroshima e Nagasaki, em 1945. No entanto, é importante observar que seres humanos também foram encontrados nessas áreas. E, infelizmente, muitos deles morreram devido à radiação. Mas aqui está a parte curiosa. Ninguém realmente acompanhou como as baratas se saíram após a explosão. Compreensivelmente, havia preocupações mais urgentes na época. Somente mais tarde, experimentos revelaram que algumas baratas podem suportar uma dose de radiação 10 vezes maior do que seria letal para os humanos. Mas e a cabeça? As baratas realmente podem sobreviver por 4 semanas após perderem suas cabeças, e os cientistas provaram isso com uma frequência alarmante. O truque por trás desse sobrevivência é que o sangue coagula no pescoço, e elas têm algumas artimanhas evolutivas. As baratas não respiram através do cérebro, mas sim por pequenas aberturas chamadas espiráculos. É por isso que elas ainda conseguem respirar sem suas cabeças. Como são de sangue frio, não precisam de muita comida e podem se sustentar por semanas com a comida que tinham antes de perderem a cabeça.
Além disso, elas têm gânglios nervosos espalhados por todo o corpo, o que permite que reajam a um cientista cutucando-as com uma caneta. Infelizmente, as baratas ainda podem se mover mesmo depois de perderem a cabeça. Enquanto isso, a cabeça pode continuar viva por horas depois de ser separada do corpo, se você fornecer os nutrientes certos, mas não será a mesma coisa sem os sinais do corpo. O macho da cobra-liga de sangue frio também é um sobrevivente resistente. Essa pobre criatura teve um encontro infeliz com um cortador de grama que deixou seu rosto gravemente danificado. Ele perdeu os 2 olhos e acabou com um toco de aparência estranha em vez de uma cabeça. No entanto, surpreendentemente, isso não o impediu de continuar, pelo menos em cativeiro. Sobreviver na natureza nessas condições teria sido quase impossível. As pessoas que cuidaram dele até mesmo o apelidaram de Nick Quase Sem Cabeça, em referência a um personagem da série Harry Potter. Nick desfrutou de uma vida relativamente feliz em cativeiro, embora tenha sido tristemente interrompida após apenas 2 anos. Normalmente, as serpentes de sua espécie podem viver de 3 a 10 anos, mas geralmente têm cabeça. É importante observar que Nick já era uma cobra adulta quando se machucou. Então, na verdade, ele viveu mais do que muitos de seus parentes selvagens. Também é importante notar que perder a visão não é um problema significativo para uma cobra. Nick poderia ter sido capaz de sobreviver sem a ajuda humana, contando com seu olfato para localizar comida. No entanto, ele teria enfrentado inúmeras ameaças além de simplesmente encontrar comida. E é aí que uma cobra sem cabeça claramente teria dificuldades. E esta é uma Sea Wolf, ou melhor, a cabeça de uma Sea Wolf. As Sea Wolves pertencem ao grupo de peixes e arraias que gostamos de pegar para um jantar saboroso e até usamos sua pele para fazer couro. No entanto, pegar um desses peixes não é uma tarefa fácil. Eles vão lutar até mesmo após a morte. Mesmo se você decidir cortar suas cabeças, esse peixe mantém um conjunto de dentes robustos na cabeça, com dentes afiados e cônicos na frente e dentes grandes e semelhantes a molares na parte de trás. Mesmo depois de ele ter dado o último suspiro, esses dentes ainda podem representar um desafio quando se trata de abrir suas mandíbulas. É quase impossível, e se você for mordido, esses dentes vão realmente se cravar. Tudo isso se deve ao que chamamos de reflexo de mordida. Se algo entrar na boca deste peixe quando ele estiver em seus últimos suspiros ou já morto, essas mandíbulas se fecharão automaticamente. É por isso que os pescadores frequentemente jogam objetos na boca da Sea Wolf para evitar uma mordida surpresa com essas poderosas mandíbulas. O sangue frio também é um fator a ser considerado. Quando a temperatura cai, isso dá um pouco mais de vitalidade aos tecidos, como o cérebro, nervos e músculos, antes de desistirem devido à falta de oxigênio. Portanto, mesmo que um peixe esteja praticamente condenado e não tenha cabeça, os sinais ainda podem percorrer o seu corpo. Se você removesse o coração e o colocasse na solução certa, esse coração poderia continuar batendo por cerca de 1 hora. Resumindo, é como ter um peixe zumbi. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E aqui estão mais 2 vídeos sobre coisas incríveis já registradas por câmeras. Um forte abraço e até a próxima!